Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, no seu programa Grandes Líderes, nós estaremos entrevistando uma pessoa muito especial, uma grande líder do povo de Deus, aqui no Maranhão, a missionária Giselda Lima de Souza, ela que é viúva do pastor Estevão Ângelo de Souza, irmã Giselda, que é mãe de 9 filhos, 4 meninos, 5 meninas, e também a nossa irmã, além de missionária, é artista plástica, tá certo? Então nós vamos entrevistar essa pessoa incrível, essa pessoa maravilhosa, e que nos dá a honra de nos receber aqui na sua casa. Irmã Giselda, a paz do Senhor. Paz do Senhor. É um prazer estar com a senhora aqui, e nós louvamos a Deus por esse espaço que a senhora nos dá para a gente conversar um pouco sobre sua vida, sobre a obra de Deus, e o que Deus tem feito, maravilhosamente na sua vida. Pois bem, nós sempre falamos essas questões. A senhora é uma pessoa pública muito conhecida, no estado inteiro e até fora do estado, e as pessoas ficam perguntando quem é Giselda, de onde surgiu, onde nasceu. Então hoje a nossa conversa vai ser sobre a missionária Giselda, onde nasceu, filha de quem, Então a palavra está com a senhora. A senhora é de qual estado? Sou de Fortaleza, mas eu nasci em Cascavel. Sim. Mas me criei em Fortaleza. Muito bem. Família já é evangélica? Agora falo evangélica. Mas antes foi minha irmã primeiro, depois foi eu, aí com um bom tempo foi meu pai. Meu pai era muito incrédulo e valente. Mas Deus transformou ele em uma pessoa maravilhosa. Diz que esses valentes são os melhores para ser crente, né? Quando são crentes, são transformado, viu? Amém. Transformado. Bebia muito e ficava valente. A gente não sabia nem orar, porque não sabia nem orar, né? Verdade. Mas quando minha irmã aceitou Jesus, a gente ficou orando por ele, e aí Deus salvou ele. Através de uma voz. Ele botava mandioca para as vacarias da cidade, né? E perto da cidade tinha um povoado que tinha umas vacarias, né? E o pessoal comprava mandioca. O papai vendia muita mandioca. Aí ele foi vindo de lá, ele disse que ouviu aquela voz, vinha a cavalo, aquela voz assim: acredita no Jesus dos crentes, que tu vai ser vitorioso. E aquilo ficou nele, ele andando daquela voz, Deus sabe como chama, né? Aí ele chegou em casa e disse assim: Nazaré, que era minha mãe, né? Eu vou pedir um culto aqui. Aí ele disse assim, a mãe disse assim: tu já vai emprestar a casa, já tem 2 aí, tu agora te vai pedir culto aqui, aí tu vai ser crente também. Eu não vou. Minha mãe falando. E aí ele pediu o culto, né? E no culto ele aceitou Jesus e ela. Mas eu tinha um irmão que tinha 1 ano de idade e não era batizado ainda. Sim. E ela acreditava muito no batismo. Aí ela começou a chorar depois que o filho dela não era batizado e que ela queria batizar o menino. Aí o papai disse: tu vai, mas eu não vou para a igreja católica. Tu vai lá batizar teu filho. E ela foi, batizou o menino e depois ela voltou para a igreja. Aí permaneceu até o dia que Deus levou, né? Graças a Deus. Veio muito nova, tinha 62 anos, nós éramos tudo novinhos ainda, ela morreu, né? Diabetes. Sim. E como a gente não tinha conhecimento, qualquer pessoa podia aplicar uma injeção, o sujeito disse: eu sei aplicar a injeção. E aplicou no músculo, era para aplicar na pele, né? Aquela insulina. Isso. E aí ela, dessa injeção, ela morreu. Muito bem. E foram crescendo, Aí fomos para Fortaleza, fomos crescendo, e aí a família foi de um, de outro, aceitando Jesus. Mas nós temos muita parte da família crente. Graças a
E tem poucos que não são, né? Sim. Eu tenho um irmão que não é, tem uns tios também que não são, mas a maioria são crentes. São crentes, graças a Deus. E o encontro com o pastor Estevão, onde se deu? O encontro com o pastor Estevão foi na cidade de Sobral. E o pastor José Freires, que era meu pastor lá em Fortaleza, foi mudado para lá, né? E aí ele fez uma festa lá e convidou o Estevão. Eu não sabia nem quem era Estevão. Aí eu fui buscar a irmã dele, a cunhada do pastor, que estava doente, com a outra irmã dela, né? Aí quando chegamos lá, o Estevão estava sentado numa rede, aí ele, depois do almoço, ele me chamou e disse assim, você está vendo aquele homem ali? Eu disse, estou. Ele disse, ele é viúvo. Tinha tanta raiva de viúvo. E eles me perseguiam, né? Porque eu andava e não viúvo me queria. Aí eu disse assim, viúvo, nem fale comigo. Não fale mais isso comigo, mais nunca. Ele disse, não, deixa eu terminar a história. Eu tive uma visão, você casando com esse homem. E desde que ele chegou aqui, eu pensando que você vai casar com ele. Aí tinha uma foto minha lá, e eu esteve na rede aqui, mas ele olhava a foto, quando eu cheguei, disse, essa aí é da foto. Com ele mesmo, né? Aí depois que ele foi saber que era eu mesmo da foto, né? Sim. Aí ele perguntou para a menina que foi comigo, como era a minha crença e tal, ela disse, aí ela falou para mim, eu digo, não quero nem conversa com ele, eu não gosto de viúvo, não quero viúvo. Aí ele foi embora, né? Eu fui embora, ele ficou lá. Aí quando era na outra semana, ele chega lá em Fortaleza, que era aniversário da igreja, Sim. de Fortaleza, e do pastor José Teixeira Rego, Sim. que foi quem me batizou, né? E me casou. Benção. Aí ele chegou, mandou um bilhete para mim, queria falar comigo. Aí eu fiquei com pulga na orelha, né? Ele disse, o que é que ele quer comigo? Aí foi me falar casamento. Aí passou um dia me perguntando, irmão, a irmã dele resolver que eu estou na festa, quando terminar aqui eu posso tratar do casamento, vou embora lá para o Piauí, depois eu volto para casar e tal. E naquela época, eram os pais que faziam os casamentos, né? Sim. Se o pai queria, a moça queria, né? Ela aceitava. E aí o papai, eu disse, irmão, eu não resolvo nada. Se você falar com meu pai e ele disser que aceita, tá tudo certo. Se ele disser não, nunca mais fale comigo. Sim. Aí ficou nisso, né? Ele foi orar. Aí ele encontrou com o papai, lá na casa do irmão, e lá foi falar com ele, e o irmão deu muita referência dele para o papai. Aí o papai disse, então, vamos fazer o casamento. Chegou em casa me contando, ele disse, mas que o senhor faz um casamento para mim, que eu não estava nem lá para dizer que queria. Aí, mas como aquilo era Sim, era do com tempo, tudo. né? Uma pessoa não casava assim qualquer. Não, o pai tinha que saber quem era e querer. Às vezes estava numa festa assim, aí via esse rapaz lá e a mãe dele dizia, vamos casar, compadre, fulano com fulano, e casavam, né? Nessa época era assim, né? E dava certo. Dava certo, né? É Perto da minha incrível. casa mesmo tinha uma vila de casa, mas era tudo parente. Minha filha casou com ele, a outra filha casou com o outro, e assim tinha uma vila de família, né? E dava Casando certo. entre si. Era desse É assim jeito. que foi o nosso casamento, né? Certo. Aí ele voltou Aí lá ele em veio para Fortaleza. Piauí, Isso. aí voltou, Fortaleza, que de lá ia ter convenção aqui, né? Isso. Da convenção aqui, queria tratar do casamento, aí era para ter vindo casada para cá, né? Aí ele veio à convenção, aí voltou e lá nós casamos. Certo. Com um mês de 19 dias. Sim. Casamento em Fortaleza já. Fortaleza já. Muito Pastor bem. José Teixeira Rego. Pastor Zé Teixeira. Pois certo. Aí de Fortaleza vem para o Piauí ou vem direto para o Maranhão? Não, eu fui para o Piauí, passei um mês lá. Um mês ainda. Em Luzilândia. Conheço. Certo. Aí do Piauí ele foi para lá, aí daqui foi para o Piauí. Aí para lá, e de lá nós casamos e viemos direto para cá,
certo. Para o Piauí e do Piauí para cá. Sim. Naquele tempo já tinha Maria Fumaça, que as faíscas faziam assim na Aí gente. vieram de trem. É de trem. Meu Foi. Deus do céu. Mas Uma aventura. hoje é uma viagem tranquila, mas antes era bem... Para ir para o Piauí era 2 dias. Olha. Você ia a Fortaleza, você ficava no Piauí, dormia, de manhã pegava o ônibus para chegar em Fortaleza. Sim. Assim que era, né? Pois bem, e aí chega em São Luís, o pastor José Teixeira Rego estava em São Luís, presidia São Luís também, né? Não, ele estava em Fortaleza. Fortaleza. É, ele já tinha estado aqui, Sim, em São Luís. porque ele trabalhou aqui em 56, né? Mesmo ano que a irmã chegou com o pastor Estevão aqui. Foi. Né? Mas ele já estava nessa época em Fortaleza. Já estava em Fortaleza. Foi quem fez meu casamento. Uhum, sim. É interessante, porque, na verdade, o pastor José Teixeira Rego, ele estava interinamente, né? Assumiu a igreja aqui interinamente. Foi. E logo depois o pastor Estevão Que assumiu era o o Crime trabalho. Buenoasa, nessa época? Era Crime Buenoasa que estava aqui? Não, já havia passado. Passado, primo, né? Já havia passado. E aí, em 56, é o tempo que os irmãos chegam aqui em São Luís. Nós chegamos aqui em 53. 53. É. E assumiram a Aí, igreja... no dia 4 de janeiro. Certo. Ah, É aí. é bom falar com quem sabe, é por isso, porque a informação é 56, né? Mas aqui chegaram em 53. Não, nós chegamos em 53. 3. Que bom. Aí no dia 4 de janeiro, ele assumiu São Luís. De 53. É. Muito bem. É isso aí. Eu estava falando ainda há pouco com seu filho exatamente isso, né? Que a gente precisa conversar com quem esteve, com quem viveu essas situações para a gente ter, né, as O informações. Samuel tem tudo isso também. Doutor Samuel, vamos conversar com ele também, em nome de Jesus. Pois é. E aí assumem a igreja aqui em São Luís. Quem estava aqui era o pastor Alcebiades. Isso, Alcebiades Vasconcelos. Depois que o Alcebiades passou 2 anos aqui, ou foi acho que foi 2 anos, junto com o Esteu, né? Aí foi que fizeram a reforma do templo lá, que era pequenininho, né? Sim. Aí aumentaram, aí depois que o aumentou mais. Certo. O Templo Central, depois de que começou ali, sempre foi naquele local mesmo, Não, né? ele era daquele lado de cá. Era de frente. Era, de frente. Aham. Aí depois, quando nós chegamos, já era aqui. Sim. Pequeno templo, né? Aí foi que fizeram. Ficou bem centralizado ali, né? Tá certo, irmã Giselda. A senhora lembra quantas congregações na época? Parece que tinha o João Paulo, né, o Anil, João Paulo e o Amar, Lá do outro lado. do outro né? lado. Muito trabalho, né? Muita terra para desbravar, Mas né? foi desbravado mesmo, né? Pois é, irmã Giselda, enquanto esposa de pastor, né? Esposa do pastor, presidente já da igreja em São Luís, assim, para a senhora, qual foi o maior desafio? Para mim, o maior desafio, assim, foi o trabalho na aldeia, porque eu assumi a responsabilidade e fiquei até hoje, né? Aham. No trabalho. Esteve começou lá, quem começou primeiro foi o pastor Ramário, que é de Teresina. Isso. Faleceu agora, Faleceu. de Covid. E aí ele chamou o Estevão para ir lá. Aí foi o Estevão, foi o irmão Moisés, pastor Moisés, não sei se você lembra dele. Sim. Pastor Moisés e outros pastores, que eu não me lembro do nome deles. E aí foram para a aldeia. Aí a segunda vez ele me convidou, vou nada. Falava muito de índio, né, que índio comia gente. Aí a gente não conhece, e aquilo que a gente não conhece tudo estranho, né? Aí eu não quis ir. Várias vezes ele ia, me convidava muito, não vou não, para índio pode me convidar para outro lugar. Mas para índio, não me convide que eu não vou. Esse negócio de aldeia... Mas aí um dia, eu sonhei que eu estava na aldeia e tinha muita criança. E tudo assim mal vestidinha, como do jeito que é mesmo.
Aí disse que eu chegava e me juntava com a Aline. Digo, Aline, vamos cuidar desses meninos. Ela disse, é mesmo, vamos. Aí nós fomos fazer um culto com eles. Aí, né, nesse dia, o Esteu ia para a aldeia. Né? Eu acordei contando o sonho, né? Aí ele disse, então você vai na aldeia hoje? Eu digo, vou. Não acredito. Depois acredito que eu vou. Aí eu fui, né? Meio assim assustada, porque... E chega lá e encontrei aquele bando de meninozinho mesmo na hora do culto, tudo vestidinho. Jeitinho do som. Hoje não, eles estão bem trajados. Né? Você chega lá, nem parece índio. Todos estudam, todos tem uma letra bonita. E aí eu fui assumir o trabalho lá também. Aí eu fiquei indo com o Estevão, fiquei indo, quando Deus levou ele, aí eu assumi a responsabilidade. Então esse amor, né, pelos povos indígenas foi o próprio Deus mesmo que colocou, né, no seu coração. Que eu não queria de jeito nenhum. Tinha até medo. Tinha medo. Eita, meu Deus. Pois é, e essa questão, né, assim, a senhora chega aqui em São Luís, né, voltando um pouquinho, a senhora chega aqui em São Luís, né, recém-casada, né, os meninos começam a aparecer. Né, aparecesse aí. E aí como foi essa lida, né? Antes a dificuldade, grande, né? A lida foi muito grande, porque naquela época era tostão. Sim. Né? Um tostão, comprava uma coisa, e o dinheiro era muito pouco. A igreja pagava 3 mil para o Estevão, 3 mil reais, e pagava para o Alcebito 7 mil reais, que ele era o pastor mesmo lá. Sim. Aí a gente não dava, começou a chegar à hospedagem, vindo do interior doente, e ficar lá em casa. Aí a hospedagem era muito grande, muita gente. E daí começou a aparecer muita gente. Aí na hora do almoço era muito pastor que vinha do interior, só tinha 2 roupas. Uma vinha da cor de pissarra, naquela época não tinha estrada, né? Era pissarra mesmo. Da cor de pissarra, o cabelo, a roupa, e eu ia lavar essa roupa. Aí eu olhava para a camisa que ele vinha toda rasgadinha no colorinho aqui. Eu tirava, descosturava tudinho, lavava, aí virava o colarinho. Aí quando eu dava para ele engomadinho, irmã, o que você fez na minha roupa? Eu digo, olha aqui. Aí ele olhava para trás, mas que coisa bonita a senhora fez aqui, irmã. Aí ele ia com 2 roupas novinhas, né? Só tinha um terno. Eu lembro dessa história de virar o colarinho. Fiz muito isso, né? Eu alcancei isso com muita frequência, né? De virar o colarinho para... E eu não tinha essa experiência, porque eu era nova, não tinha 21 anos. Aí a minha mãe era costureira, mas a gente não costurava. Mas eu tinha essa ideia de pegar, descosturar e virar. Sim. E dar, não novinha a camisa. 21 anos, mas eu... 21 anos que eu tinha. É muito peso para uma pessoa nessa idade. E eu não sei como foi que deu, só Deus. É Deus que dá graça. Deus quando chama e ele capacita, né? Porque a hospedagem era muito grande, vinha gente doente. Às vezes nós estávamos dormindo, aí um carro apitava na porta, a gente ia ver aqueles carros de... Como é que chama? Pau de arara. Sim. Pau de arara com a rede armada dentro e um doente. Aí a gente tinha que acordar, ir lá tirar aquele doente, e até que amanhecesse o dia, eu esteve lá no hospital. Isso foi muitas vezes. Muitas vezes. E a condição era bem pequena. Aí teve uma época já mais para cá, já tinha nascido tinha nascido a Leni, aí o leite estava pouco, ele tinha que fazer uma viagem para o interior. Ele cuidava daqui e cuidava do interior. Aí ele fez o culto doméstico e as lágrimas correu aqui. Porque ele não ia deixar nada, não tinha dinheiro e as coisas não tinha nada. Mas eu tinha muita fé, e aí ele disse assim, não, Deus vai cuidar de você e não vai deixar faltar nada. Eu digo, bem. Aí ele foi à viagem. Aí eu tinha uma plantinha assim na área, que eu nem ligava para a bichinha. Mas me deu vontade de ir lá e ajeitar ela, botar um estrumozinho, aí eu achei uma moeda, a 2 mil reais. Aí eu lavei os 2 mil reais, aí eu fui na feira lá pertinho, comprei carne, comprei macarrão, comprei arroz, comprei uma lata de leite. E quando ele chegou, ainda tinha comida, né? Carne que não tinha geladeira, botava no sol para secar, aí outras aferventavam e guardavam. E assim a gente vivia,
e ninguém morreu. Nunca fez mal para ninguém. Graças a Deus. Hoje você bota na geladeira, tira e ainda faz mal. Não. Né? Mas quando Deus está com a mão em cima, Deus protege tudo, né? Exato. Mas Pois é, agora, isso como é que acha aconteceu. R$ 2.000 Numa terra, mas ficou guardado ali. Foi Deus que guardou. Foi interessante. Não, né? tem coisas que a gente... É. Só mesmo crente... crente Só mesmo crente para vivenciar isso e crer nessas coisas. Uma vez eu fiz uma viagem com esse o cuidado de no Deus. interior, num carro velho. Aí o carro pifou no caminho, aí as irmãs de ciclo de oração começaram a orar e o homem não era crente, o motorista. Aí disse assim, esses crentes são tão bestas. A orar para mandar a gasolina. Não, a gasolina. Aí as irmãs desceram assim no mato, tinha uma casinha lá. As irmãs foram lá pedir uma água para beber. Eu chegaram lá e perguntaram, moço, me dê um copo d'água. Aí ele disse, aqui tem um cafezinho quente também, não quer um cafezinho? Ah, nós queremos. Aí pegaram o café, tomaram café e perguntaram, aqui onde é que a gente compra gasolina aqui, moço? Sai, eu tenho aqui para vender. Eu sempre guardo, porque os carros dão um prego aí e não tem gasolina, e eu sempre compro uns galões e boto aqui. Aí ele pegou, levou o galão, botou lá. Aí ele ficou assim, essa mulher ora mesmo. Aí mais adiante, mãe, ele deu o prego uma pecinha que quebrou. Aí o carro deu o prego. E eles procuraram a peça, não acharam. E as irmãs foram lá, quando voltaram na areia, toparam num negócio, ixi, o negócio bateu no meu pé, pois não era dita a peça. Mas não estava perto do carro não, estava longe. Deus preparou aquilo ali. Eu vi essas duas coisas, aliás, muitas que eu vi. Aí ele disse assim para o Estevão, pastor, eu não sou crente, mas eu tinha muita, assim, raiva de crente, porque crente só conta benção. E eu tinha raiva de crente. Aí contou a história, né? Mas aí agora, crente pode contar tudo para mim que eu acredito. Depois dessas duas... Não duvido mais de crente. Então é assim que Deus faz, né? Dessa forma. Porque esse é o cuidado de Deus, né? O cuidado de Deus com aqueles que Ele chama. Lugar deserto, não tinha uma casa para comprar. Exatamente. Né? Deus aí, Deus maravilhoso. Irmã Giselda, muitas pessoas, né? Assim, porque é interessante como ver o pastor ali no púlpito, né? E tem aquela ideia de que ele é aquela pessoa todo o tempo, né? E assim, você está ali falando sério, pregando a palavra, as pessoas até imaginam que a gente não é bem-humorado, que a gente não... Então, me diga aí algumas questões, né? Algumas coisas a respeito desse bom humor do pastor Estevão, porque os momentos que eu convivi com ele, que não foram muitos, foram muito poucos mesmo, mas eu o vi muitas vezes sorrindo de situações mesmo na convenção. E eu penso que o pastor Estevão era essa pessoa bem-humorada em casa, né? Ele tinha as suas ordens, ele era muito autoritário, né? Mas assim, com criança, para não jogar bola, para não fazer isso, fazer aquilo. Mas ele era uma pessoa, não era assim de ver rindo, mas tinha hora que ele ia, né? Tem aqueles momentos bons. Às vezes os meninos se juntavam tudinho na mesa, terminar de almoçar, e aí ficava dizendo piadinha de um pro outro, brincadeira e tudo. E ele ficava assim, lá no corredor, olhando. Até começava a rir. Mas era muito disciplinador para mim não ir para a rua. Mas era não necessário. Jogar bola para não fazer. Eu penso que Mas todo criança crente precisa ser né, um tanto rígido nessas circunstâncias. As crianças fogem. Hoje eles estão tudo grandes, eles contam cada história que eles fizeram. Foram banhar numa água velha que tinha que matar, matava boi. Aí pegou uma coceira, não sabia que coceira era essa. Aí era dessa água velha que eles banhavam por lá. Tinha um banho de menino, tinha um riozinho lá, jogava corrida de boi, né? Fazia matança, né? E aí, depois deles grandes, a gente foi se juntar tudinho e saber da história. Digo, agora das peripécias que esses meninos faziam, né? Pois bem, porque assim, exatamente essa questão, né? De bom humor, de ser uma pessoa, porque crente é feliz. Agora era muito resolvido, ele falava mesmo. Isso, mas isso é importante, eu sempre comento isso.
a questão da própria convenção, né? É. E o próprio tempo. Não sei se o senhor lembra, Ah, chegou a ver alguma vez, na convenção eles levantavam com uma confusão, ele cruzava os braços aqui. Meu irmão, nós viemos para cá para brigar ou viemos para a convenção com o trabalho de Deus? Se foi para brigar, diga que eu vou embora. Aí, irmão, não, irmão pastor, eu não quero. Você lembra disso? essas coisas são importantes. E É, essa questão aí que eu falo, os homens, eles não tinham aquele trato, como alguém hoje diz, mas eles eram muito verdadeiros, né? Assim, se um homem dissesse para outro, olha, isso é assim, podia ir atrás que era mesmo, né? E eu admiro muito essa época, né? Que os pastores também eram assim. Eles não usavam de falsidade. O que era, e diziam ali, olho no olho, né? Então eu lembro-me quando eu vim pegar o meu diploma, né? Com ele, e aí um pastor me disse, ei, rapaz, o pastor Esteve, vem pegar, ele vai te dar uma lição aí que tu vai sair chorando. Eu tenho visto o pastor sair daí chorando. E aí eu disse, mas o que foi que eu fiz para ele? Fiquei aqui já pensando, né, na sala esperando para entrar. você assusta. E aí, na verdade, quando eu entrei, ele me olhou, estava, né, sentadinho lá no local dele. E aí ele me perguntou, tu é irmão do Zé Rios? Eu digo, sim, senhor. Ele não chamava Zé de Deus, era Zé Rios. Eu digo, sim, senhor. Não chamava pelo nome. E aí eu digo sim. Aí ele só me olhou, não sei se ele estava muito atarefado, não queria, né? E aí, certo que ele não me disse nada, não se entregou o diploma para mim, e disse, o senhor está vendo esse diploma limpinho? Aí eu disse, sim, senhor. Ele disse, mantenha-o limpo. Ainda deu uma tacadinha, que é para não sair também assim. E eu saí e ele sorriu ali na hora, né? Eu digo, sim, senhor, eu lhe agradeço. Aí fiquei esperando ele me dar aquele sermão que o pastor tinha dito que ele... E aí ele disse, o senhor ainda quer tratar alguma coisa comigo? Eu digo, não, senhor, depois o senhor está liberado. Aí ali, aquele gesto assim, que não é aquele sorrisão, mas aquele canto de boca, né? E eu agradeci a ele, saí. E o pastor se admirou de... Ele não disse nadinha para ti, eu digo, não tinha... Ele se admirou muito, né? Então, esse bom humor da pessoa não é de viver sorrindo, né? Mas é o bom humor da vida, de estar com Cristo, né? E a gente via isso no pastor Estevão. E muita tarefa, né, irmão? Muita tarefa para... Não dá para estar brincando, cumprir, né? E aí é importante a gente saber que entre a família, né, no seio da família, né, tinha essa presença paterna, esse pai que, né, apesar de rígido, porque era necessário, mas era um pai, né, que entendia seus filhos, zeloso, amoroso, e é uma figura que fica, né, na mente da gente, né, e a gente glorifica a Deus por isso. E o testemunho dos filhos hoje, né, fala muito, né, porque quando os filhos falam essas coisas, do cuidado, do zelo, né, isso glorifica ao Santo Deus. Né? Então, assim, irmã Giselda, essa questão da educação dos filhos, né? A gente tinha muito zelo com a educação. Para eles, todos tinham que estudar, e se formar. Não são formados porque não quiseram, né? Mas tiveram a oportunidade, né? Sim. De estudar, né? Naquela época, irmão, os trabalhos eram muito pesados, porque a época que a gente vivia era muito pobreza, né? Tinha muita pobreza. Então enfrentou muita coisa difícil, né? Enfrentou do Piauí para cá. E depois Deus foi melhorando as coisas, salvando, e o trabalho chegou no que está, né? Mas foi muita dificuldade naquela época. E Deus foi dando, né, no caso da obra, né? Deus foi dando companheiros fiéis. Né? Olha, muitas vezes chegou dias que eu não tinha carne, não tinha arroz, não tinha... Aí eu estava tranquila. Quando batia na porta,
Eu ia lá e uma irmã trazia um pedação de carne, só carne. Né? E essas bênçãos aconteceram de muitas e muitas vezes. Muitas vezes. É tanto que Deus não abandona a gente não. Agora o maldizente é que sofre, né? Exatamente. Mas crendo, Deus vai cumprir. Ele não envia um servo de Deus para ir para ali, para... Não, ele não envia, mas ele manda a benção, né? Ele envia e cuida. Ele mesmo cuida, né? Eu sempre tive essa fé, né? E Deus honrou, né? Deus honrou essa fé. Irmã Giselda, eu fico muito feliz assim, de ouvir a senhora falar desses testemunhos e não esquecer, né, do tempo da dificuldade, porque algumas pessoas passam esse tempo e aí, não, eu não vivi assim, eu vivi sempre bem e tal. Né? Isso serve tanto para a gente crescer, saber como viveu e como está, né? Isso, exatamente. Ou seja, eu não quero saber quem eu fui, quero saber quem eu sou. Né? Então a gente faz isso, né? Não quero saber quem eu fui, quero saber quem eu sou. Mas o que a gente foi, é preciso a gente lembrar, né? Porque... Lembrar que passou uma dificuldade, mas hoje Deus... Deus elevou, Deus prosperou, né? Porque a situação de muitas igrejas naquela época era de muita dificuldade, né? Porque havia mesmo no país muita pobreza, né? E os estados do Nordeste principalmente, né? Agora igreja... eram homens pobres, mas homens cheios da graça de Deus. Aí que está o segredo. Né? É homem que não tinha tanta teologia, mas tinha a graça de Deus, que a gente via um daquele pregando que não sabia nem ler direito. Alguns só sabiam ler na Bíblia, né? Na Bíblia, só na Bíblia. Mas pregava e a alma aceitava Jesus. Esses milagres eu fico pensando, né? Porque como é que a pessoa só consegue ler a Bíblia? Mas não é interessante assim, dá outro livro a pessoa, não leio, não sei ler isso aqui. E aí entrega a Bíblia, a pessoa lê a Bíblia. Quantos velhinhos hoje já vi falar que não sabia ler, quando aceitou Jesus começou a gaguejar, até que começou a ler a Bíblia. Sabia? Exatamente. Mas aí o que faltava de conhecimento secular, o Espírito Santo fechava, né? Dava graça. E é como a senhora diz, as pregações eram com muita graça de Deus mesmo. Né? E a gente realmente tem que entender que era assim mesmo. Né? Irmã Giselda, tem essas questões, né? A senhora é uma missionária, né? Chamada por Deus, a senhora acabou de contar o testemunho de como Deus lhe chamou, né? E lhe deu esse amor pelos indígenas. Né? A senhora disse que ainda mantém, né? Eu tive que ir lá há poucos dias. A senhora esteve lá. Sim. A senhora ainda vai na aldeia. Vou fazer 90 anos no dia 30 de agosto. Né? Mas os meninos ficam numa preocupação imensa. Né? Mas como eu fui com Samuel, até que não disseram nada. Né? Sim. Aí quando a senhora chega lá, é aquela alegria dos irmãos. Eu chego lá, me cerca, é menina, é os velhos, é os novos, me abraçando. Porque já tem o quê? Eles me dizem que eu sou a mãe. Uhum. Eles me chamam de mãe, né? A minha mãe, quando converso com alguém, isso aqui é minha mãe. Porque já tem uns 30 anos, né? Mais ou menos que a senhora... Antes do senhor morrer, nós passamos quase 15 anos. Então tem muito mais. Muito mais de 30. Aí depois que ele faleceu, eu continuei. Então tem quase 50 anos. Irmã, é uma Muitos bênção. anos ele foi só, né? Certo. E aí, assim, então, este chamado para trabalhar com os indígenas, porque é preciso ter muita calma, muita paciência, não é? Precisa entender eles para poder não ofender, Exatamente. né? Você não pode levar umas coisas de comer para uns biscoitos, chegar aqui, eu dou para esse. E aqueles ali, não, que dá queixa, né? Aí você tem que dividir tudinho, ou dá para a mãe, que a mãe vai... Uhum. Ou então você vai dividir tudinho aqui,
porque senão dá queixa, né? Eu dei para um, não dei para outro. Ficar alguém sem receber, já a reclamação Tem que saber vem. lidar mesmo. Aí muita gente vai lá e promete trazer isso, trazer aquilo. Eles ficam crendo que a pessoa vai trazer. Aí na hora eu chego lá, fico me perguntando, ei, irmã, o irmão me disse que ia trazer. Eu digo, não, meu irmão, ele não falou comigo, não. Eu só nem sabia disso. Pois é, ele me disse que ia mandar. Porque isso, ele não esquece. Ele não Se esquece. prometeu, Ele não esquece. é incrível. Não tem que entender eles, né? Isso. E aí, assim, a senhora tem ideia hoje do que já foi alcançado, né? Já, irmão, o trabalho tem crescido muito, né? Sim. Agora, não sei se você lembra do Jairo, que Sim. esteve lá na aldeia. Sim. Ele esteve lá e o trabalho ficou assim que não queria. Então ele saiu de lá agora. Está em outro lugar aí. Sim. Mas a obra vai avançando, né? Porque eu lembro-me que aí o pastor Ramalho, quando eu o conheci, ele morava em Timon. Timon, Né? Era vizinho da gente ali, a gente não era crente, Ali um eles verdadeiro já missionário, crentes. foi ele que fundou o trabalho. Eu lembro-me que aí eu aceitei a Jesus, a de Deus aceitou primeiro, depois eu. E aí eu lembro-me que ele chegava lá em Timon com o cabelo raspado só dos ali- lados, assim, ficava cabelo aqui e aqui em cima. E aí aquela coisa mais horrível do mundo. Ali era para dizer que ela era a mãe dele. É, Aí, se aceitasse, aí cortava o cabelo aqui assim. é. E aí todo mundo. Aí meu ele não Deus. sabia o que era. Aí disse, eu aceito. Você aceita ser meu filho? E ser sua mãe? Aceito. Pois é. Aí, quando foi depois, ele ficava com vergonha do cabelo. E aí, meus irmãos, a missionária Giseuda, como nós dissemos, né? Ela é também artista plástica, né? Tem aqui você pode olhar aí, ela preparando as telas, né? E nossa irmã é uma bênção, né? Pintando a onça aí. Essa aqui não, é uma casa, a onça é aqui atrás, Felipe, né? E esse quadro que a nossa irmã fez, né? E tem muita coisa linda, a gente vai mostrar depois no final dessa entrevista. Você vai ver, né? A gente vai mostrar aqui as artes que a nossa irmã tem feito, né? E aí eu pergunto para a senhora, quando foi, a senhora descobriu esse talento quando? Né? Eu sempre gostei de pintar e bordar. Sim, Aí quando um dia eu fui no Odilo, tinha muita mulher pintando, né? Aí me deu aquela vontade de... Eu fui lá, falei, o rapaz disse... Aí tinha um rapaz que era crente, que era o professor, né? Lá. Aí eu falei com ele, lá de João Paulo. Aí ele disse, tem lugar, pode vir. Aí eu fui, aí comecei a pintar, aí até hoje. só foi mesmo Agora lá buscar as não técnicas. tem mais nada né? lá, acabou lá. Ah, não tem mais Acabaram. recurso lá. O negócio da pandemia aí, eles deixaram de... que era muita gente, né? Numa sala mais ou menos desse tamanho aqui, o maior um pouco. Aí eles deixaram fechada, né? E acabaram, cada um tirou seus quadros, suas coisas. Isso. Então tem muitas telas já. Tem, eu vou lhe mostrar lá no escritório. Certo. E aí tem tela espalhada aí pelo Brasil. Tem tela em Brasil, nesse país por aí, que alguém vem aqui ver, aí... Quer porque né? quer. Pois bem. Bahia, Fortaleza, Piauí, em todo lugar por aí tem quadro meu. Era a senhora falou em bordar, né? Era uma das coisas que as moças, né, na época... Quem casava, tinha que... Fortaleza, quem não borda não é cearense. É a cidade do bordado, né? Você vê meninazinha pequena bordando. Tem aquela dos birros, né? Sim. Eu achava muito lindo aquilo. Os birros batiam assim um no outro. Irmã, minha avó fazia. Aí eu achava muito lindo. Eu fiz muita renda assim. Ah, Achava bonito bater os birros no outro. a minha avó fazia, é encantador aquilo ali, né? Aquele barulho que faz e é uma Fica rapidez aquela tão renda grande, tão linda, né? E uma renda muito linda mesmo. E aí então a senhora aprendeu já desde bem jovem Eu aprendi o a bordar, bordado. eu tinha 10 anos. Eu aprendi a bordar. 10 anos. Bordar na mão. Aham.
Ia no colégio ensinava e ela aprendia. Aí de lá para cá vim bordando, depois botei na máquina, botei Hoje as escolas estão ensinando tanta coisa. tanta coisa que não é Não vale a pena, de né? vantagem, né? É. E aí as escolas ensinavam, né, a bordar. É incrível como as coisas mudaram. Né? Nesse tempo aquelas mulheres da católica, meu nome é, que era com chapéuzinho, As freiras. As freiras ensinavam muito em colégio, né? Sim. Todo colégio tinha freira Sim. e elas ensinavam a bordar. Elas são muito prendadas. Sim. Agora nós vamos em São João dos Patos, estão lá, borda muito bem, muito lindo os bordados, né? Sim. Aí tinha um irmão que vinha de lá e vendia aqui, a gente comprou muita coisa dele aqui. Tá em São João dos Patos, com uma freira, que lá era muito difícil por viver, e aí a freira criou aquele bordado lá, e elas começaram a bordar e começaram a vender, e para outro lugar, e aí foi indo, aí ficou agora uma Uma feira. A feira. feira, né? Mas, Giseu, nem se tratando agora, né, do centenário da Assembleia de Deus em São Luís, no Maranhão, né, depois de ter trabalhado tanto, né, ao lado do seu esposo, né, e ver hoje a igreja completar seus 100 anos, qual é o sentimento da senhora com relação a isso? É uma alegria, né? Saber que a igreja, eu ainda estou viva, vendo a igreja completar seus 100 anos, né? É uma alegria para a gente, né? Esse O trabalho que a gente tanto venceu já, as dificuldades, chegou o dia de fazer 100 anos, né? Não é brincadeira, 100 anos, né? 100 anos é uma bênção. É 100 Aí, dias. como 100 dias, né? Como dizem os pastores mais antigos, né? Eles pavimentaram, hoje a gente está andando numa estradinha boa, porque eles já fizeram a estrada para a gente. Passaram por aí. Né? Mas E, quanto foi difícil quando eles começaram, né? é, E esteve mesmo no Piauí, disse que pegava a camisa e torcia assim, e botava nos galinhos e deitava um pouquinho na estrada, não passava carro, né? Andava naquelas veredas, passando de uma para outra, antes de chegar no povoadozinho, onde tinha pouca gente, aí dirigia um culto. Uns aceitavam, outros jogavam água, outros prometiam fazer isso e aquilo. E fomos passando essa coisa todinha, né? Chegar hoje, muitas igrejas grandes, e por todo lugar tem crente, né? saber que a senhora Começou contribuiu daqui. com isso, né? Começou de Belém, né? E está se estendendo. Eu penso que é realmente uma alegria, como a É. senhora diz, assim, porque a gente saber que faz parte daquela história, que abriu o caminho ali, que, né, E que o caminho era alargou as difícil, né? estradas. O caminho era difícil, hoje está bem Difícil, tá. mais fácil, né? É verdade. A gente só pode mesmo agradecer Aí tem a aqueles Deus. ganhadores de alma, né? Tinha um pastorzinho que era muito simples, sempre vivia num lugar difícil, né? Sim. Aí ele pregava o evangelho, ganhava alma. Quando tinha muita gente, ele vinha lá para o Estrio, pastor, lá tem muita gente precisando de uma igreja, lá tem muita gente já crente lá. Aí ele disse não queria ficar mais lá, queria ir para outro lugar para ganhar mais alma. Ganhar outros. E ele era ganhador de alma assim, né? Aham. Daqui do tempo, daqui mesmo, Daqui de de São São Luís. Luís. Era. Aí ele andava por aí, ganhava muita alma, depois construiu uma igreja lá, ele saía de lá e ia para outro lugar. E assim foi, né? Muitos deles, né? É Começaram a trabalhar. importante reconhecer, É. né? Assim, ele reconhecia que o ministério dele era ganhar Era alma, não ganhar era alma. cuidar de igreja e tal. Ele tinha Manda muita alguém para capacidade, né? cuidar. De ganhar, De ensinar na igreja. tudo. Ele ganhava a alma, mas tinha aquele dom, né? Aí ganhava e entregava para o Esteu. Aí construiu várias importante. igrejas, né? Exato. Pois é, esse sentimento de alegria é o que a gente sente também É. pela senhora, né? Pelo trabalho prestado a esta igreja, a esta cidade. Se o Esteu fosse vivo, estava com 100 anos, né? Ele Exato, faleceu. ele é de 22, né? Exatamente. Eu sou de 32. Eu vi uma foto da senhora com ele lá né, bem jovenzinha, que eu acho que foi bem ali no casamento, lá na internet, nós olhamos no Instagram do pastor Estevão. Né?
E eu Queria digo, ter essa olha foto. só, que Queria bênção. ter essa foto, que a gente tirou uma foto e dava, naquele tempo nem ligava para isso. Pegava, dava. E aí eu vou lhe mostrar daqui a pouco. Uhum. Depois a gente lhe mostra, mas Tá. é muito jovenzinha. Eu digo, meu Deus, aqui não está muito. Bem novinha. É bem jovem mesmo. Pois, irmã Giseuda, que mensagem, né? A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Que mensagem a senhora deixaria hoje, né, para a igreja que completa aí os seus 100 anos, né, para as esposas de obreiro, para os obreiros mesmo, né? Que mensagem a senhora gostaria de deixar a eles aqui nesta entrevista? Eu quero dizer para todos que continuar com fé, com esperança e com prazer na obra de Deus, né? Porque ninguém pode trabalhar para Jesus sem prazer, sem direção, não, tem que ter a direção de Deus e o prazer de trabalhar, e fé, e Deus vai abençoar, né? Para chegar como chegamos, né? A igreja completar 100 anos, que passou por tantas dificuldades, e de muitos que queriam matar, queriam fazer isso e aquilo, e é interrompido tudo isso e hoje está no que estamos, né? É que cada um prossiga até o dia que Deus quiser, né? Amém. Estevão mesmo passou aqui para reformar o templo, tinha um sujeito que morava nos fundos, ali de lado, ia ficar bem, a reforma ia ficar bem perto da casa dele, né? A rua era assim, estreita. E ele veio de lá, muito furioso, e fez uma bagunça lá, dizendo que ia trazer feiticeiro, e que ia fazer isso, fazer aquilo, que o templo não ia ser construído. E aí o Silveira, que era policial, que ia pegar ele, disse, não pega, não diga nada com ele, não faça, deixa ele falar o que ele quiser. E os trabalhadores aqui trabalhando, e o olho sempre nele, né? Um facãozão desse tamanho na mão, e Deus trabalhando, os trabalhadores tudo trabalhando, carregando barro, e aí ele ficou por lá, depois um irmão veio, tirou ele, e acalmou ele, levou para casa. Aí ficou muito furioso. Passou um dia, o homem adoeceu. No fim da reforma, o homem adoeceu. Foi para o hospital, ficou lá mal, morre, não morre. Quando terminou o trabalho, ele um dia chamou o Estevão para ir lá na casa dele. Aí o Estevão foi, né? Sozinho. Da coragem, né? Aí foi sozinho, chegou lá, ele se lavou para chorar. Chorava e os filhos tudo correram, a mulher, o que foi? Aí o Estevão disse, você está me pedindo perdão. Aí ele pediu perdão e o Estevão dizia, aperte minha mão se você está crendo verdadeiramente em Deus. Aí apertava a mão do Estevão, queria aceitar Jesus. Aí aceitou Jesus, com outro dia ele morreu. Ficou doente tanto tempo lá no hospital, Deus deixou ele lá, só para Deus já aceitar tem Jesus, misericórdia, né? para transformar ele na última hora, né? Exatamente. E assim Deus faz, né? Muito bem, mas Giseuda, eu quero agradecer, né, a senhora e dizer, né, uma coisa que eu penso que deve ser dita. Né? A gente fala muito assim, a irmã Giseuda, uma mulher que teve muita sorte, ser esposa do pastor Estevão e tal. E eu acho que se a gente pode dizer assim, aí vai meio a meio, né? Só Porque, servia a Deus. porque a questão aí é esta, será que se fosse casado com outro, seria o Estevão que foi? Né? Quer dizer, porque a esposa, né, ela tem essa capacidade de elevar, né, ou de diminuir o marido. Né? Então, assim, Muitos não suportam ali a necessidade, né? Isso. Né? Me espera vir a benção. Aí... Então, eu penso que ele também foi muito sortudo, se é que a meu gente pai pode usar esse tinha termo, algum né? recurso assim, animal, tinha um gado, tinha ovelha, tinha um terreno grande, mas não tinha dinheiro, não era homem de dinheiro. Mas a gente tinha muita fartura em casa, né? Isso. Aí quando eu me casei, eu não vi o que eu via lá. Isso. Mas suportei, fui levando, até que o dia chegou a bonança, né? Isso. Chegou a benção. Pois é. Então eu penso aí que ele também foi muito abençoado, né? De ter a senhora ao lado dele, né? Porque a gente sabe disso, quantos obreiros, né, tem perdido aí tantas bênçãos
por conta da esposa, que falta sabedoria, É. né, e tudo. Eu conheci um irmão que trabalhava em Santa Rita, aqui. Sim. Aí ele chegava para o Estevam assim, ô pastor, me tire dali, pastor. Ali não tem nem alma para Jesus. Aí o pastor Estevam disse assim, você é um preguiçoso. Onde você pisa, o capim morre. Ali não tem alma para Jesus, e aqueles crentes que tem lá? Ô pastor. Aí ele disse para minha cunhada, ô dona Bernarda, pastor Estevam me deu uma pisa que ainda está doendo. Aí botou o irmão Luciano, né, para lá. Aí Luciano levou a obra para frente, construiu a igreja era de palha. Construiu toda bonita, construiu a casa pastoral, e era crente, cheinho de crente. Aí eu ia para Belém com ele. Aí nós paramos bem na frente do templo, ele lá botando as tesouras, né? Luciano, né? Aí eu disse assim, que diferença tem de um trabalhador para um preguiçoso. É só horas de horário vendo aquele homem trabalhando lá em cima. Né? O Luciano era muito jeitoso. Ele chegava aqui e dizia assim, ô irmã, eu vou inaugurar o templo, eu queria que você me dá uma lata de tinta. Tá certo, irmão, vou lhe dar. Mas se você puder me dar duas, você me dá duas. E aumentando. Aí foi assim que ele botou fio, tudo, instalação, toda foi assim. Chegou para o irmão e disse assim, ô irmão, eu queria que você me desse uns metros de fio para me botar na igreja lá. Aí o irmão disse, tá certo, eu vou dar. Mas se você puder me dar o rolo é melhor, porque eu boto na igreja todinha. Aí ele ganhou o rolo de Inteligente, fio, né? Aí botou na casa, botou na igreja, e assim ele trabalhava, né? É. E ele trabalhava rindo. Era muito alegre, né? Tá certo. Pois bem, meus queridos irmãos, nós estamos já chegando ao final da nossa entrevista com a missionária Giseuda Lima e nós agradecemos novamente a Deus e agradecemos a nossa querida irmã, né, por nos receber aqui, né, e a senhora fique à vontade para fazer suas considerações finais. Eu agradeço os irmãos, tá me considerando tão alto assim. Eu sou pequenininha, né? Mas agradeço a vocês estar aqui fazendo essa pesquisa e que Deus abençoe cada um de vocês no ministério, né? Você e sua esposa, os irmãos que são crentes trabalham. Fique nessa esperança de Deus, que Deus tem muita para dar, viu? Muita bênção. Ninguém sabe do lugar da bênção. Tinha um hino que o irmão Zé Martins, você conheceu o Zé Martins? Cantava e não saia do lugar da bênção, não saia, é perigoso sair do lugar onde Deus se encontra e sozinho ficar. Não é perigoso? Sair do lugar da bênção. Sair do lugar da bênção, fica sozinho, né? Sem ter força para vencer. Verdade. Ele gostava de cantar esse hino. Pois bem, então, Deus abençoe a todos, até o nosso próximo encontro com o favor de Deus.